A rádio que tem tudo. Todas as quartas-feiras nós temos o quadro Seu Direito, tirando dúvidas de direito trabalhista aqui na CBN, com um advogado especialista em direito do trabalho, Vinícius Cascone. Olá, Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Hoje a gente vai falar de direitos em caso de acidentes do trabalho, porque dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que o Brasil registrou mais de 380 mil ocorrências e 1.689 mortes no trabalho apenas no primeiro semestre deste ano. Para a gente começar falando disso, Vinícius, o trabalhador já na CLT, já no contrato que ele tem, ele já tem uma espécie de seguro de acidente de trabalho? Então, Marco, o que acontece, né? Até antes dessa questão de você ter um seguro ou não, você tem no Brasil um sistema de seguridade social. E como é que você contribui para esse sistema? Todo empregado CLTista, ele tem um desconto previdenciário no seu olerite. Então, quando um trabalhador abre seu olerite, ele vai ver lá o desconto, INSS, ou recolhimento previdenciário. Essa é a parte que o trabalhador está descontando do seu salário e encaminhando para esse sistema de seguridade social. Uma outra parte é a empresa que vai e paga a parcela dela para esse sistema de seguridade. E, além disso, tem outros tipos de arrecadação que o país faz, de tributos, né, que somam esse sistema. E esse sistema é o que a gente chama de INSS, né, que é um principal sistema de seguridade social. A gente também tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que também está nesse sistema, mas a questão previdenciária é o INSS que estabelece como funcionam os benefícios. Então, quando a gente fala seguro, na verdade, são benefícios previdenciários que o trabalhador tem direito. Então, se ele fica doente, a gente já que até conversou aqui algumas vezes, né? Os primeiros 15 dias de trabalho de uma doença comum é a empresa que paga. Após o 15º dia, quem vai pagar é o sistema de seguridade social, é o INSS. Então é assim que funciona. Quando acontece um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, que é uma doença relacionada ao trabalho, que o trabalho causou ou agravou essa doença, evidentemente, aí o que acontece? O trabalhador vai receber os 15 dias da empresa e após isso ele vai ter direito a esse benefício previdenciário por acidente de trabalho. Então ele vai ter esse benefício pelo ele ficar afastado por licença de saúde. O que pode acontecer além disso, né? Ele pode ter uma lesão permanente. Então, em alguns casos, você tem aquela chamada lesão permanente total, ou seja, que incapacita o trabalhador para trabalhar, ou parcial, que ele pode ou ser readaptado ou ele pode continuar trabalhando no mesmo trabalho. Então, o que acontece nesse sentido? Você tem um outro tipo de benefício do INSS também, que aí é um benefício por incapacidade. Então, ele vai receber um auxílio acidentário. Muitas vezes, muitos trabalhadores, quando tem uma incapacidade permanente, mesmo no parcial, o trabalhador recebe uma parcela do benefício previdenciário até a sua aposentadoria. Bom, mas dependendo do acidente de trabalho, né, que às vezes demanda um tratamento mais caro, o INSS cobre isso? Na verdade, os tratamentos de saúde, se esse empregado não tiver um plano de saúde, quem vai cobrir isso vai ser o Sistema Único de Saúde, o SUS. Qual que é a grande questão importante aí que a gente tem que colocar? Se o acidente de trabalho ocorreu nas dependências da empresa ou prestando o serviço para a empresa em alguma situação específica, a empresa pode ser responsabilizada por isso. E aí, evidentemente, que os custos com o tratamento, né, devem ser custeados pela empresa. Então, nessa situação, o empregado precisa ver o que ocorreu e ele pode pleitear que a empresa custeie todo esse tratamento. E a gente sabe que toda empresa tem também, ou deve ter, né, questões de prevenção de acidentes, né? Inclusive, as empresas maiores têm as chamadas CIPAs, né, que são comissões internas de prevenção de acidentes. Isso acaba fazendo com que a responsabilidade passe também para o trabalhador, se ele, por exemplo, infringir alguma condição, alguma norma de segurança da empresa? O que é importante explicar inicialmente, Marca, que a Constituição Federal diz que todo mundo tem que ter um meio ambiente equilibrado, né? Então, é dever de todos cuidar desse meio ambiente.
E quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas ficam falando muito da fauna, da flora, e etc. Mas não é só isso. O meio ambiente também é o meio ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha. Então, o meio ambiente laboral, que é assim que a gente chama, é o meio ambiente do trabalho, a responsabilidade de garantir a saúde e a segurança das pessoas é da empresa, do empregador. Então, ele tem que tomar todas as medidas de cautela ali para justamente impedir que a pessoa sofra um adoecimento ou sofra um acidente. Agora, treinamento e cumprir normas de segurança, usar equipamentos de proteção, né, a empresa tem que conceder isso para os empregados e os empregados devem utilizar. Vou dar um exemplo, né? Em alguns casos acontece da empresa fornecer o treinamento, fornecer o equipamento e mesmo assim o trabalhador de forma negligente não usa ou não segue as regras, né? Um exemplo prático, atenção, você é obrigado a colocar a mão no corrimão quando desce a escada. E aí o empregado desce brincando, sem segurar no corrimão e ele se machuca, ele foi negligente, porque o corrimão, né, tinha ali pré-estabelecido no treinamento e no aviso que era para segurar no corrimão, o empregado não segurou e evidentemente que ele foi negligente. Isso pode acabar fazendo com que a responsabilidade pelo acidente passe a ser dele. Então, é importante deixar claro que os empregados também devem seguir as normas de saúde e segurança no trabalho. E a empresa tem que cumprir a parte dela, que é treinar e dar os equipamentos e fazer as orientações, mas o empregado tem que cumprir as regras. Se ele não cumpre, e atrai para ele a responsabilidade também. Em caso de negligência, né, ou até em qualquer outro caso, falando mais abrangentemente, um trabalhador que sofreu acidente de trabalho, ele pode ser demitido em algum momento? Existe alguma proteção para ele? Isso é um ponto importante, Marco. Quando o empregado sofre um acidente, se afasta pelo INSS, fica por mais de 15 dias afastado, e é constatado que realmente ocorreu esse acidente no trabalho ou uma doença que é relacionada ao trabalho também, o empregado, quando volta do afastamento previdenciário do INSS, ele tem direito a uma estabilidade no emprego de 12 meses. Então, o empregado passa aí a não poder ser demitido nesse período. E, além disso, o empregado também pode pleitear uma eventual indenização pelo acidente causado. Então, se a responsabilidade foi da empresa mesmo, se o empregado não cometeu nenhuma negligência, a empresa pode ser responsabilizada a indenizar o empregado pelo acidente ocorrido. E se houver negligência? Aí você entra numa discussão, porque justamente a empresa vai tentar demonstrar que ela não concorreu para aquele acidente, que a culpa foi exclusiva do empregado, e aí, evidentemente, que nesse caso vai ser discutido se vai ter direito à indenização ou não. Fragiliza muito a defesa do empregado em relação a esse ponto. Então, por isso que o empregado deve cumprir as normas de saúde e segurança, deve cumprir os avisos, os treinamentos e também usar os equipamentos de proteção. Acidente de trabalho, ele é 100% físico ou pode ter algum tipo mental também? Por exemplo, se a pessoa tem um AVC no trabalho, se ela tem um infarto no trabalho, mas que o infarto já é físico, mas falando principalmente de questões mentais, né? A pessoa que às vezes tem que se afastar pelo burnout, isso não conta como acidente de trabalho, Vinícius? Esse ponto que você colocou do burnout que é importante, Marco. Nós estamos vivendo uma era, né, do trabalho excessivo, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, a tecnologia que era para ser utilizada para dar mais descanso para o ser humano, ao contrário, parece que nós estamos ficando cada vez mais reféns do trabalho, né? O WhatsApp é um exemplo disso, né? A gente recebe WhatsApps do trabalho sábado à noite, domingo à noite, fora do expediente. Então, a desconexão do empregado com o trabalho está cada vez mais difícil. Então, isso acaba, evidentemente, afetando psicologicamente os empregados. E o burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, é derivado também dessa questão psicológica. Então, o que pode acontecer, inclusive a Organização Mundial de Saúde já entendeu que o burnout pode ser relacionado ao trabalho. Não está dizendo que é necessariamente, mas você pode fazer essa ligação. Então, doenças psicológicas, né, ou psiquiátricas podem ter relação com o trabalho. Então, elas podem ser caracterizadas como uma doença ocupacional, que é equivalente a um acidente de trabalho, e aí, evidentemente, que o empregado
pode ter os seus direitos guardados nesse sentido. Agora, é claro que para isso depende de perícia médica para que se constatar esse chamado nexo de causalidade, que é a relação entre a doença e o trabalho desenvolvido. Para a gente fechar, Vinícius, quem vai afastado pelo INSS depois de 15 dias aí de um acidente de trabalho, muito provavelmente vai receber menos do INSS do que recebe de salário normalmente, né? Porque existe um teto. Isso pode ser revertido em alguma situação ou é a regra para todos? Bom, essa é a regra geral. Então, os empregados não vão receber o valor do salário inteiro que ele recebia. O que existe em algumas categorias é convenções coletivas de trabalho, que a gente já conversou bastante sobre isso aqui, e sindicatos e trabalhadores fecham com sindicatos de empresas ou com acordos coletivos com empresas que garantem um direito adicional de fazer com que, no caso de um afastamento, a empresa pague a diferença entre o salário que a pessoa recebia e o que ela vai receber de benefício. Tá explicado, então, várias situações que podem vir de um acidente de trabalho. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, muito obrigado pela participação com a gente. Um grande abraço, até quarta-feira que vem. Eu que agradeço, um grande abraço. Estúdio CBN. A HL do Brasil, CNPJ 00573-184-0005. Agosto é o mês mais crítico do período.